Olá pessoal, hoje nós vamos falar então de herança sexual e de especiação. A herança, ela está ligada ao sexo, refere-se aos genes localizados em cromossomos sexuais, que estão envolvidos na determinação de características. Na espécie humana, o cromossomo sexual masculino, o Y, ele apresenta poucos genes. Já o cromossomo sexual feminino X possui grande quantidade de genes envolvidos na determinação de várias características. Os cromossomos X e Y, eles apresentam pequenas regiões homólogas em suas extremidades. Assim, praticamente não há recombinação entre os seus genes. Os genes localizados no cromossomo X, que tem alelo correspondente ao cromossomo Y, seguem o padrão da herança ligada ao sexo. Embora diferenças anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres são numerosas, a base cromossômica do sexo é simples. Nos humanos e em outros animais, existem dois tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y. Um indivíduo que herda dois cromossomos X se desenvolve em fêmea e o indivíduo que herda os cromossomos X e Y se desenvolvem em macho. Os tipos de herança ligadas ao sexo são a herança ligada ao cromossomo X, herança restrita ao sexo, herança influenciada pelo sexo e herança ligada ao cromossomo X. Quando o gene ele é alterado, ele está no cromossomo X. Esse tipo de herança ele tem padrão recessivo e a herança é materna. Nesse caso, os filhos homens herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe. As manifestações vão estar presentes nos machos, pois apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, não apresentam nenhum gene normal para aquela característica. Aqui a gente vai falar de algumas doenças relacionadas ao cromossomo X. No caso, o daltonismo ou cegueira de cores. O daltonismo é a incapacidade de distinguir as cores vermelho e verde. Geralmente acomete de 5 a 8% dos homens e em 0,04% das mulheres. Ele é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo representado pelo alelo XD minúsculo. O alelo dominante é o XD maiúsculo e condiciona a visão normal. Uma mulher só será daltônica se o pai for e se a mãe for portadora do alelo recessivo. Os homens que são os afetados, eles transmitem um gene a todas as suas filhas, enquanto os filhos não são afetados. Existe 50% de chance da mãe portadora passar o gene afetado de um filho ou por uma filha. Também existe a doença característica relacionada ao cromossomo X, que se chama hemofilia, que é uma doença hereditária em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue, o que possibilita que quem possui a doença, ela apresenta hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos. Essa anomalia ela é condicionada por um gene recessivo, XH minúsculo, ligado ao sexo, e o seu alelo dominante é o XH maiúsculo, que condiciona a normalidade. A hemofilia é mais comum nos homens e é mais rara entre as mulheres. Aqui a gente vai falar da herança restrita ao sexo, o gene holândrico, que tem o nome de SRY. Esse tipo de herança, ela corresponde aos poucos genes localizados
no cromossomo Y, denominados de genes holândricos, que são herdados de pai para filho. Um exemplo do SRY corresponde à diferenciação dos testículos nos embriões de mamíferos, onde homos significa completamente e andros masculinos. O SRY ele condiciona a formação dos testículos, e esses órgãos, por sua vez, produzem hormônios responsáveis pelas características secundárias masculinas. Outro exemplo da herança restrita ao sexo é da hipertricose, que se caracteriza pela presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas, como mostra a imagem à direita, e em casos mais severos pelo corpo todo. Aqui a gente vai falar da herança influenciada pelo sexo na questão da calvície. Um exemplo dessa herança, como eu acabei de mencionar, seria a calvície. O gene que condiciona essa característica encontra-se em um alelo autossômico e comporta-se como dominante no homem e excessivo nas mulheres. Para a mulher ser calva, é necessário que seja homozigota recessiva, enquanto o homem precisa de apenas um alelo dominante. Essa diferença de comportamento é devido ao ambiente hormonal de cada indivíduo. Aqui a gente tem um mapa mental com um resumo de tudo que eu mencionei até o momento, no que se trata a herança sexual, os tipos de herança sexual e o cromossomo X. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a especiação. A especiação, ela diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Desde a origem da vida, os seres vivos eles vêm sofrendo a diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações genéticas. A seleção natural, já foi revelado isso por Darwin, possibilita os indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem em condições impostas pelo meio ambiente. Essas características elas são provocadas pelas alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências: a adaptação das populações às condições ambientais ou a formação de novas espécies, que no caso seria a especiação. A gente possui três tipos de especiação: a alopátrica, a simpátrica e a parapátrica. Vou explicar agora do que se trata cada uma delas. A alopátrica, ela vai ocorrer quando duas espécies elas são separadas por um isolamento geográfico. Pode ser dividido em grande distância ou barreira física. Já a simpátrica, ela vai se diferenciar da alopátrica pela ausência dessa separação geográfica. Duas populações de uma mesma espécie, elas vivem na mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, resultando em diferenças que levarão uma nova espécie. E por último, a parapátrica ocorre duas populações da mesma espécie que não possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira de fluxo gênico, ou seja, a migração de genes entre essas espécies. E uma população contínua, mas que não se cruza aleatoriamente. Caso tenha um intercruzamento, o resultado são descendentes híbridos. Aqui a gente tem o exemplo aqui do jumento e do burro. Entre os animais é bem conhecido esse exemplo híbrido, resultante do cruzamento entre indivíduos das espécies, o cavalo e a égua, e o jumento e a jumenta. O animal resultante desse cruzamento é conhecido popularmente como a mula, quando fêmea, e por burro, quando é macho. Possui número de cromossomo intermediário ao de seus parentais e torna-se um adulto saudável, porém estéril. E aqui mais uma vez, para a gente resumir, temos novamente o mapa mental, explicando do que se trata a especiação e os três tipos de especiação.